Boa tarde a todos. Essa aqui é a segunda live em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube também. Terminando aqui, vai ficar disponível nos dois canais. O convidado mais uma vez é o César Suós. Ele é o co-inventor do CapMotor. Na live da semana passada tiveram muitas perguntas, então a gente vai responder algumas delas aqui. Quem tiver outra pergunta, dúvidas, vai mandando por aqui, ou quem está no YouTube, manda pergunta no chat, a gente vai tentar responder. E o que ficar de dúvida, a gente pode também durante a semana entrando em contato com vocês. Pode mandar por direct, o WhatsApp, tem os contatos no próprio Instagram, no site também. E antes de compartilhar aqui a tela com o César, eu queria avisar para vocês que na bio, eu vou até colocar uma foto aqui para vocês entenderem, principalmente quem está no YouTube, tem esse link na bio do Instagram. Então, quem clicar ali já consegue fazer o download gratuito do e-book. Não tem cartão de crédito, é super rápido para fazer o cadastro. Também vai ter ali informações sobre os cursos ou como adquirir, né, os ventiladores da CapMotor. E no fim também dessa live hoje, na live da semana passada, eu tentei colocar um vídeo do próprio Dr. Norberto Kepp com as intenções do CapMotor. Então, no finalzinho, quando a gente conversar aqui com o César, eu vou colocar novamente esse vídeo, tá bom? Então, vamos ver se o César entrou aí já. Eu vou compartilhar a tela com ele. Aí a gente começa. Olá, Boa tarde, César. boa tarde a todos. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Maravilha. Todo mundo está ouvindo a gente? Para mim está perfeito aqui o som, o vídeo também está muito bom. Então, César, queria já mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente, por eu estar aqui também. É uma honra máxima poder falar sobre isso, né, nesse mês de comemoração do meio ambiente. E na última live, acho que você falou bastante dos conceitos, o que está por trás da tecnologia, prêmios, diversos prêmios internacionais, possíveis aplicações, produtos em desenvolvimento. Então, para quem não assistiu, está no YouTube, está no Instagram também. Só que a gente tem aqui muitas perguntas que foram feitas, tem a ver com o meio ambiente, o que dá para ajudar tanto o meio ambiente como os seres humanos, que eu até posso estender isso para animais e plantas, porque foi o que você falou na semana passada. E sobre esses 3 ventiladores, principalmente as perguntas, o Art Deco, o de pedestal e o de parede. Então, já queria abrir aqui com uma das perguntas, que acho que foi a que mais o pessoal se interessou, em relação a quais motores convencionais o CapMotor é de 70% a 90% mais econômico. E se isso vale tanto para o Art Deco, como o pedestal, como o de parede, e também o quanto que ele ficaria mais econômico com o painel solar. Certo. Para quem é técnico no assunto, né, sabe que existe uma miríade de diferentes tipos de motores. Existem motores, inclusive, muito especiais. Eu falando de motores elétricos, né? Então, quando os produtos de eletrodomésticos são os produtos muito usados em quantidade, são os motores mais usados do mundo, são os motores abaixo de 1 cavalo de força. São esses motores usados, por exemplo, em bombas hidráulicas pequenas, batedeira de bolo, liquidificador, aspirador de pó, você tem ventiladores em geral, exaustores,
enfim, tanquinho de lavar roupa, tem uma infinidade de produtos que usam esses motores que a gente chama de fracionários, são motores inferiores a um cavalo. Eles correspondem a cerca de 70% de todos os motores do mundo, em quantidade. E eles correspondem a 25% da energia gasta de todos os motores. Entende? Quer dizer, se você pegar só os motores elétricos, esses motores fracionários, é cerca de 20 a 25% do consumo vem deles. Então é desses motores que nós falamos que o Cap Motor ganha entre 70% e 90% de energia conforme o tipo de motor, conforme o tipo de aplicação. Esse assunto de motores, ele parece ser simples, né? Porque a gente pensa que motor é simplesmente um aparelho que faz girar uma carga, né? Mas ele é muito, muito, muito complexo, o estudo dos motores. Ele é muito mais complexo do que se imagina. E então, para simplificar a coisa, se de cara o Cap Motor fosse utilizado, o que nós já desenvolvemos abaixo de um cavalo no mundo todo, nós teríamos 80% de economia média em relação a 25% dos motores do mundo. Isso dá uma quantidade absurda de energia, tá? Então é desses motores que nós estamos falando no momento, né? Os motores acima de um cavalo estão em desenvolvimento, nós já os temos, só que aí as outras vantagens suplantam, inclusive, as vantagens de economia. Só para dar um exemplo muito rápido, quando você pega um motor de 1 cavalo de força e você quer usar ele num painel solar, por exemplo, você precisa de um aparelho chamado inversor. E a finalidade do inversor, ele é duas, praticamente. Fazer com que o motor entenda a energia que vem do sol, entenda a energia que vem do painel solar, porque o motor não é desenhado para funcionar com painel solar. Então ele precisa do inversor, que é uma espécie de um tradutor de energia. Ele traduz a energia do painel para que o motor utiliza. Vamos dizer que o motor fala português e o painel fala inglês. O inversor é o tradutor, senão não dá certo, certo? Só um minutinho. Ah, tá, desculpe. Um probleminha técnico. E esse inversor é muito importante, por essa razão, para traduzir essa energia, senão ele não funciona. E a segunda finalidade do inversor é o controle de velocidades do motor. Se você quer que uma carga variável, por exemplo, na velocidade, como um ventilador, você pode ter a velocidade mínima e a máxima. Para você variar a velocidade de um motor de 1 cavalo de força, você precisa também desse inversor, senão ele não varia, porque esses motores vêm com uma velocidade fixa, 3.600 RPM, por exemplo, né? E outra finalidade, terceira finalidade, vamos dizer assim, é o start do motor, o início. Porque quando o motor está parado, imagina um motor parado que de repente ele é posto em funcionamento a 3.600 RPM. De repente, se você tiver uma carga na ponta do eixo, essa carga estoura, né? Ela explode. Então você precisa de um sistema de soft start, um sistema de que o motor começa aos poucos a funcionar até atingir a velocidade de regime. Então, quando você compra um inversor para fazer essas três finalidades, ele custa, na maioria das vezes, mais do que o próprio motor. Então vamos supor que você tem um motor de 1 cavalo no mercado que custa R$750, o inversor vai estar custando mais 700, entre 750 a R$1.000 o inversor para isso. Então no todo você está com quase R$2.000 para um motor de 1 cavalo, com essas funções. No caso do Cap Motor, nós temos essas três funções embutidas no próprio princípio de funcionamento do motor. Então ele dispensa o uso do inversor tanto para o painel solar, para a tradução da energia, dispensa no sentido do controle de velocidades e dispensa no controle do soft start, da partida suave. Então, se você pegar um motor de um aviário, por exemplo, que é um ventilador muito grande, de 1 cavalo de força, você é capaz de dar partida no Cap Motor com uma pilhazinha de 9 volts. Uma pilha pequenininha, o que o outro é impossível fazer isso, tá? Não sei se respondi a sua pergunta. A minha, sim. Se alguém tiver mais alguma, manda por aqui. Tem a Zirmatec perguntando, né, se na energização do sistema pelo solar, a energia que sobra, quando não está sendo usada pelo motor, ela pode ser usada em baterias? Sem dúvida, pode sim.
pode ser retornado, como no sistema convencional. Aliás, uma outra vantagem do Cap Motor é que ele também funciona com inversor convencional. Se você quiser usar um inversor, como usa nos outros motores, ele também vai trabalhar do mesmo jeito, com ou sem, tá? Muito bom. E essa economia, você falou bem da economia financeira. Você deu esse exemplo, né? Substituindo, por exemplo, os ventiladores, esses de mesa mesmo, de 30, ou os de 60, ou de parede, ou convencional. Qual seria o impacto disso para o meio ambiente, fazendo a troca por ventiladores Cap Motor? Olha, se na semana passada eu tinha dado aquele exemplo do ventilador de teto, lembra-se? Não sei quem viu minha última live lá, que eu dei o exemplo de que o ventilador de teto, ele no Brasil é cerca de uns 2 a 4 milhões de ventiladores desse tipo que são utilizados no Brasil, né? A economia que eles gerariam seria o suficiente seria o equivalente a mais ou menos 7% de uma turbina de Itaipu, que alimenta o Paraguai, né, com energia. Quer dizer, é muita coisa. Isso só para ventilador de teto. Agora, você considerando esse ventilador de 60 centímetros, que é o de parede, que inclusive gasta mais, isso você com certeza poderia, a produção dele é de 4,5 a 5 milhões de ventiladores novos por ano no Brasil, só no Brasil. Então, porque ele é usado para diversas aplicações, ele não é só usado para refrescar o ambiente para o ser humano, ele refresca ambientes para animais, refresca peças que saem, por exemplo, de fornos, que precisam ir para a próxima etapa de uma indústria. Essas peças precisam ser refrigeradas, então elas passam por uma esteira rolante, com centenas de ventiladores a cada 2 ou 3 metros, apontadas para as peças, para refrigerar as peças antes delas irem para a próxima etapa. Então, esses ventiladores são muitíssimo utilizados, inclusive para armazéns de alimentos, papel, manter um papel sem mofo, né, ou roupa sem mofo, trabalham em conjunto com ar-condicionado, trabalham em conjunto com aquecedores. Então, são ventiladores muitíssimo utilizados, não só domésticos, mas de forma industrial ou semi-industrial. Esses ventiladores seriam capazes de economizar, sem dúvida, uma usina, por exemplo, de energia. Esse cálculo eu nunca fiz, para dizer a verdade, porque eu preciso de dados mais específicos da quantidade exata deles que são usados no Brasil. Eu não tenho esse dado pela internet, então eu não pude levantar isso. Mas seguramente ele gasta economizaria pelo menos 10 vezes mais do que os ventiladores de teto. Eu poderia afirmar com certeza que você eliminaria uma turbina de Itaipu a mais com a economia desses de 60. Só uma Itaipu, quase nada. Isso, só um tipo de ventilador, né? Eu acho que dentro dessa pergunta do Zirmatec também, se esses 3 ventiladores, se eles podem ser usados em qualquer tipo de alimentação elétrica, se tem alguma variação de consumo entre eles. Eu pensei em cidades do interior, que tem muita oscilação de energia elétrica também, raios às vezes. No interior é muito comum isso, agropecuária, né? Agricultura. Sim. Como que funciona? Para responder essa sua pergunta, eu tive uma visita uns anos atrás num aviário no Paraná. O Paraná ele tem muitos aviários, são aqueles galpões onde eles têm às vezes 15 mil frangos, 20, 30 mil frangos lá. E esses frangos, eles precisam de exaustão, o ar precisa ser renovado constantemente, porque senão eles morrem em função do metano advindo das fezes deles. As fezes dos pintinhos, dos frangos, eliminam o gás metano, né? E aí eles morrem com isso. Então você precisa desses exaustores, são exaustores de um cavalo, são enormes. E o dono de um desses aviários me explicou o seguinte, que muitos desses motores queimam 2 vezes por ano e precisam ser trocados 2 vezes por ano. Por quê? Primeiro porque eles são motores abertos, e o gás metano passando pelo motor simplesmente destrói o motor por dentro.
Ele precisaria ser totalmente fechado. Só que se você fechar o motor, ele esquenta muito. E esquentando, ele queima. Essa é uma razão. No caso do cap motor, você pode enclausurar o motor num material plástico simples e esse problema não aconteceria. Então, esse problema de substituir 2 a 3 vezes o motor do mesmo equipamento por ano, você já eliminaria. Isso significa custo, inclusive uma garantia de que os pintinhos não vão morrer. E a segunda questão é que na ponta da linha, em lugares meio inóspitos no Brasil, como no Paraná, no campo, você não tem uma rede de distribuição de energia abundante. Às vezes você tem apenas um ponto de energia a 100 quilômetros da capital. Então o que acontece? Um ponto de energia significa uma luz monofásica, um ponto de energia monofásico, 110 ou 220, vamos dizer 220. Então o que acontece? A energia nesse ponto ela é extremamente instável, então ela pode variar de 220 até 170, 180. E todo mundo sabe que se houver variação de tensão na rede, os motores ficam esforçados, trabalham forçado e aquecem muito mais e queimam com muito mais facilidade. No caso do cap motor, você pode dizer que ele é um motor que ele surfa na onda de energia. Ele vai surfar. Se a onda for alta, ele surfa na crista da onda. Se a onda for baixa, ele vai surfar lá embaixo. Mas ele surfa com tranquilidade, ele nunca vai esquentar. Ele vai sempre se manter o motor frio, nas duas condições. Então você pode ter uma flutuação de energia de 220 caindo para 170 que o motor não vai queimar. Então é uma enorme vantagem que nós teríamos nesse sentido. Então, para responder à pergunta, sim, o cap motor ele é utilizado em qualquer tipo de alimentação, 110, 220, e em qualquer parte do mundo, 50 Hz ou 60 Hz. E você ainda de sobra pode usar ele na corrente contínua, com baterias, e conforme a padronização do motor, você vai simplesmente usar um duplicador de tensão para usar ele, conforme a tensão que ele foi enrolado. Só isso. É um motor extremamente versátil, tá? E a variação de consumo de 30 para o de 60, qual que é? Entre o de 30 e o de 60, você pode dizer, o de 60 está gastando em torno de 50, 55 watts, né, de energia, e o de 30 gasta 16 watts. Só que o volume de ar do de 30, ele está em torno de 40 metros cúbicos por minuto, 37, 40 metros cúbicos por minuto, e o de 60 está em 72 metros cúbicos por minuto. Para uma pessoa ter uma ideia do que é metro cúbico por minuto, é você pegar uma caixa d'água de ar, né? Esse motor o pequenininho, o ventilador de mesa de 30 centímetros, ele movimenta de 37 a 40 caixas de ar por minuto. Imagina, é um fluxo de ar grande. Se você estiver falando de uma sala de 4 metros por 4 metros por 2,5 metros de pé direito, ele vai trocar o ar dessa sala 2 vezes por minuto. Quase 2 vezes por minuto. Que é muito, muito bom. A Bia está perguntando aqui, com base na economia do cap motor, se existe algum estudo da média de quanto tempo de uso conseguimos o retorno do valor investido. Acho que depende do uso, né? Isso vai depender do uso. Aí também do custo do ventilador que você tá comparando, né? Mas nós fizemos um cálculo inicial com o ventilador de 60. Isso em 8 meses você pagaria a diferença, isso menor, em menos tempo, né, do que o período de garantia. Se você tem uma garantia de 1 ano, em 8 meses você já pagou a diferença, considerando que o cap motor seja 2 vezes mais caro do que o outro, hein? E depois você tem mais 8 meses para pagar o resto. Em 1 ano e 6 meses, você já teria pagado o próprio ventilador. A partir daí ele só daria lucro. Isso considerando ele ligado o tempo inteiro? 8 horas por dia durante 6 meses. Porque também teria essa possibilidade, né? Se for colocar o tempo inteiro ligado, por ele ser frio, existe essa possibilidade que outras empresas não conseguem, né? Sem dúvida. E como eu expliquei, né, Paulo, tem aplicações que não são para refrescar o ser humano. São aplicações, por exemplo, para refrescar animais que estão em cativeiro e eles precisam daquilo 24 horas por dia, não pode parar.
O ser humano ainda quando está quente, está meio abafado, ele liga, é outra história, né? Não é para conforto. Tem coisas que têm aplicações que são de necessidade vital, né? Exato. Já já a gente vai até. Tem pergunta aqui sobre o magnetismo, então, Aham. para pegar esse gancho. E também tiveram algumas perguntas se, por utilizar bem menos energia elétrica, se a potência e o fluxo do ar são mais baixos. E se não, como posso comprovar isso? E também querendo saber a vazão de ar, tanto do Art Deco como de parede e o pedestal. Olha, quando a gente fala que um motor ele é mais econômico que outro, obviamente a gente se refere aos motores que um consome menos para fazer o mesmo trabalho que o outro, entende? Se ele não fizer o mesmo trabalho que o outro, então ele é outra coisa. Então, quando a gente diz que o Cap Motor ele é mais econômico, sim, ele é comparado com um ventilador equivalente que produz exatamente a mesma quantidade de ar. Ele vai consumir bem menos para fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, né? Esse é um ponto importante, que fique bastante claro. E com relação à vazão, é o que eu falei, né? O ventilador de... Isso você pode observar na tabela do Inmetro. Vocês coloquem lá ventiladores oscilantes Inmetro. Inmetro é o órgão de metrologia brasileiro que avalia os produtos, né? Lá vai aparecer a tabela completa de todos os modelos atualizada. Vocês vão lá e buscam os modelos e vocês podem comparar, né? Certo? Então, o de mesa, esse Art Deco, está em torno de 37 a 40 metros cúbicos por minuto, e o de 60 está em torno de 72 metros cúbicos por minuto. Essa é a vazão de ar deles, tá? Até eu mesmo já pesquisei no YouTube, tem muitos vídeos fazendo esses testes, não só da equipe da Cap Motor, mas várias pessoas de outras áreas, tem o pessoal do canal da eletricidade, eles já fizeram vários testes, acho que no YouTube, quem tiver curiosidade, tem bastante informação lá também. E nós temos documentação técnica independente, avaliada pelo próprio Inmetro, né? O próprio Inmetro já mediu. E também algumas perguntas, acho que você falou bastante sobre isso na live da semana passada, mas se você puder brevemente falar alguma coisa do benefício do magnetismo, Tá. tanto para o ambiente como para a saúde, né, o bem-estar geral. Não sei se o pessoal sabe, né? O magnetismo ele é uma das forças da natureza essenciais. Se não fosse o magnetismo, os planetas, os satélites não estariam girando em equilíbrio, mantendo a harmonia do universo, né? As galáxias são mantidas pelo magnetismo. Até o próprio escudo, a gente tem um escudo magnético na Terra que protege a vida, as plantas, os animais aqui na Terra. Então a importância do magnetismo para a saúde e para a vida é vital. E para falar de terapia, eu gostaria de citar que até mesmo o próprio Hipócrates, que foi o criador da medicina na Grécia Antiga, ele foi um dos primeiros a verificar os valores terapêuticos dos ímãs, né? Dos ímãs. Então, a Cleópatra usava pingentes de magnetismo, né? Pingentes magnéticos, acreditando que fosse dar longevidade, vida longa e rejuvenescimento. Quer dizer, o magnetismo, ele, não que isso seja verdade, mas é que o magnetismo ele está no ideário do ser humano já há milênios, né? Agora, já se sabe há muitas décadas que o magnetismo ele é usado na veterinária. E no que? Para acelerar processos de calcificação quando há fraturas nos ossos, né, de animais. E isso já salvou a vida de uma série de cavalos de corrida, que fraturaram os ossos, né? Ou você mata o cavalo, ou você cura. Agora, para curar, o ímã, ele é muito importante. Você acertar o magnetismo próximo a uma fratura, ele acelera o processo de calcificação.
E isso também é usado em terapia, por exemplo, como eu estava explicando na live passada, tem muitos países que consideram isso de forma muito séria. Isso não é aqui no Ocidente. No Ocidente você tem a Alemanha e a Áustria, que são os mais desenvolvidos nisso. Já mais para o lado do leste você tem a Rússia, a Tchecoslováquia, que tem uma série de trabalhos escritos sobre o biomagnetismo, né? E esse biomagnetismo ele é constantemente usado na medicina para uma série de coisas, e dentre as mais utilizadas para tirar dores, aliviar dores de qualquer tipo de ferimento que a pessoa tenha, entende? O magnetismo propriamente utilizado, ele alivia dores, sim, isso já é sabido. Existem centenas e centenas de trabalhos escritos a esse respeito. A gente pode entrar mais a fundo nisso com o tempo, não é o caso hoje, né? Mas a gente pode falar um pouco na semana que vem, que a gente vai trazer inclusive a doutora Márcia, para falar um pouco dos efeitos, né, do magnetismo na saúde. E deixa eu ver, o que mais que eu poderia falar aqui do magnetismo? Dentro disso que você falou agora, tem duas perguntas que acho que uma você já até respondeu na live, mas eu vou fazer novamente. Qual a distância, por exemplo, uma pessoa está com a dor de cabeça, então ela quer usar o magnetismo que sai do ventilador Cap Motor. Então, qual a distância que ela tem que ficar e em qual direção tem que ficar o ventilador para ela ter esse benefício, a sugestão de vocês. E eu também tive uma outra pergunta, até do Leonardo Kozer, que comprou recentemente aí com a gente, se aumentando a velocidade, que ele comprou o Art Deco, né? Se quanto maior a velocidade, maior é o benefício magnético. Na verdade, a velocidade... Vamos primeiro com a questão da distância. Obviamente, os efeitos sensíveis do magnetismo são mais próximos quando o motor está mais próximo de você. Agora, você não vai deixar a hélice do ventilador no seu rosto, porque é muito perto. Você pode virar ele, ao contrário, né, e ficar com ele próximo a você, ele emitindo o ar para fora de você, né? Isso vai ajudar, o quanto mais próximo, melhor, isso é óbvio, né? Agora, os efeitos do magnetismo, eles são sensíveis mesmo à distância. Não necessariamente muito próximo. Eu falo do magnetismo sensível por instrumentos, mas o magnetismo ele é como onda eletromagnética, ele se espalha, só que ele não é muito sensível, né? Existe muito estudo nesse sentido sobre ondas magnéticas atualmente, né? Emitidas sem a eletricidade. E você fez a outra pergunta, que era também sobre... Aumentando a velocidade... da velocidade, né? Com relação à velocidade, é a frequência de pulsação do magnetismo, né? Ele é como uma massagem. Você pode fazer a massagem de forma lenta ou a massagem de forma rápida, né? É isso só que vai acontecer, uma mais rápido ou mais lento. Seus vasos sanguíneos vão estar submetidos a uma alternância, né, de pulsação, de massageamento magnético, vamos dizer, ou mais ou menos, né? Isso é a pessoa que vai detectar isso, né? Que funciona melhor para ela. Algumas pessoas de regiões frias, ou às vezes até mesmo regiões quentes, mas durante o inverno, perguntando se é aconselhável ligar o Cap Motor junto com o aquecedor, quando eles estão querendo aquecer. Sim. Pode usar, mesmo porque isso ajuda a espalhar o próprio calor no sentido físico, e ele vai magnetizando o ambiente também, né? Ele vai magnetizando as moléculas do ar, e isso vai sendo espalhado, né? Quente ou frio. E também sobre a madeira no Art Deco, algumas pessoas perguntando por que a madeira. Você já falou, acho que um pouco da questão de esquentar, né? Que eles perguntaram também se essa madeira fica quente, mesmo utilizando praticamente nada de energia elétrica. A madeira ela não tem problema, né? Você vai notar que ele é um motor frio, ele trabalha frio, vamos dizer, 1 ou 2 graus acima da temperatura ambiente no máximo, né? Então ele está na temperatura ambiente, você pode considerar isso. A madeira não vai sentir isso, não tem esse problema, tá? Então a gente aproveitou e fez um ventilador de madeira porque ele é extremamente exótico. Você vê ventiladores de plástico e metal.
Mas de madeira ninguém se atreve a fazer justamente por isso, né? Porque o motor convencional ele esquenta, pode queimar a madeira. No nosso caso isso não ocorre, né? Então é uma forma de mostrar também que o motor é aquilo que a gente fala, né? Que ele é um motor frio, senão não dava certo, não é verdade? Exato. E tem outra pergunta aqui, se o ventilador de 30 centímetros, a vazão é maior que a de 60. Acho que você falou ali, né? Não, não. De 30 ele é menorzinho, né? Ele pode ter um vento mais direcionado para você, né? Você pode ter uma sensação de maior vazão, porque é menor e está direcionado para você. E o outro é muito maior, né? Então ele espalha mais o vento. Mas o de 60 é muito mais vazão, né? Então, E eu tenho sim, um familiar, na verdade, ele tem casa na região serrana do Rio de Janeiro e lá esfria bem à noite, né? Mas muitas vezes durante o dia é bem quente. E também a gente pode até tem muitas pessoas do norte, do nordeste que fazem essas perguntas. E esse meu familiar, ele não usa ar-condicionado, né? Ele já tem mais idade, ele tem medo, né? Desses choques de temperatura e algumas coisas que ele diz, né? Que ele tem, às vezes, problemas respiratórios quando ele usa muito ar-condicionado. E ele gosta de tomar um chopp. Ele falou comigo porque ele precisa tomar o chopp dele gelado. E ele fala que o ventilador esquenta o chopp. Então ele fica suando ali o dia inteiro, que ele fica naquele ambiente e não liga o ventilador. Então ele pergunta para mim, né? Ele fala, mas e esse ventilador então? Tudo bem que ele não esquenta, o motor não esquenta, mas ele não vai me jogar esse ar de que está fora de 30, 35 graus? Em termos, não estou falando do chopp, eu estou falando da sensação térmica mesmo, né? você pode imaginar o seguinte, se você está a 36 graus, a nossa temperatura corporal aí é 36 graus, 36,5, 37. E se o ar ele tiver uma temperatura inferior a 36 ao seu corpo, vamos dizer que esteja 30 graus de temperatura, está muito quente, né? Se o ventilador ele esquentar o ar, a ponta do ar subir além da tua temperatura, você vai sentir aquilo como uma coisa quente. Mas aí é o ventilador que está esquentando o ar, né? Mas ele também precisaria estar muito quente para fazer isso, né? Agora o nosso não vai esquentar o ar. Então, quando um ar de 30 graus passar perto da tua pele a 36, você vai sentir que aquele ar de 30 graus vai roubar calor da sua pele, né? Roubando o calor, você vai sentir uma sensação de frescor. Se o ar tiver a 37 e você tiver a 36, o ar que passar por você, ele vai te deixar o calor em vez de tirar, né? Então você não vai ter essa sensação de refrescância, né? Então a vantagem que eu posso dizer é que o Cap Motor ele não vai esquentar o ar que ele joga para cima de você. Você com certeza vai sentir uma brisa mais fresca. Uma vez eu visitei uma empresa, que eu não vou dizer o nome por questões éticas, obviamente, mas o diretor da empresa dizia que há um tempo atrás eles fabricavam os ventiladores de teto, que o ventilador chegava a 140 graus de temperatura, o motor. Então imagina você numa sala pequena com um motor a 140 graus de temperatura girando um ar, quer dizer, o ar vinha em cima de você quente, não é verdade? Então ao invés de te esfriar, ele esquentava. É um desastre um negócio desse. Isso nunca vai acontecer com o Cap Motor, né? Então você realmente vai sentir uma brisa mais fresca, pode ter certeza. Então tá aí a resposta para esse meu familiar. Deve esquentar mesmo, então talvez o chopp. E a minha própria experiência, eu falei na live, né, da semana passada, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu só usava o ar-condicionado e depois que eu ganhei o Cap Motor, eu comecei a diminuir. Então, muitas vezes, no começo você vai fazer o mesmo, né? Quem precisa ligar o ar-condicionado por algum motivo, mas acho que vai ver que com o Cap Motor você consegue ir diminuindo esse uso. E tem uma questão importante, que você pode usar também o Cap Motor conjugado com ar-condicionado. Se às vezes você tem uma sala com 3 ou 4 ar-condicionados, né?
você pode reduzir isso para um ar-condicionado e 2 ou 3 ventiladores que espalham aquele ar geladinho pela sala toda. Quer dizer, o teu consumo de energia vai abaixar violentamente, muito mesmo, né? O Gui Sanches está perguntando aqui, quanto de energia é possível recuperar com o Cap Motor? A energia vai recuperar seria cerca de 80%, né? Se você gasta menos, cerca de 70%, 80%, isso é o que você recupera, né? E também a Bia perguntando se o campo magnético do ventilador de mesa é menor que os outros modelos. Se existe essa relação, né? Existe, conforme o tipo de motor, se ele é um motor de maior potência, ele tem um campo magnético mais forte. Isso para poder realizar aquele trabalho. Então, quanto maior o motor, mais potente é o campo magnético, né? Agora, tem experiências de vários tipos já realizadas que não importa a potência do campo magnético, o corpo parece ser meio insensível aos danos, ele não causa danos para a gente, o campo magnético. Ele sempre parece ser uma coisa saudável, né? A menos que você mantenha campos magnéticos muito fortes de forma estática, paradas em partes do corpo. Aí tem que ter um acompanhamento médico, porque como eu expliquei na live passada, tem polaridades magnéticas que dilatam os vasos sanguíneos e outras que contraem os vasos sanguíneos. E também é sabido que o ímã, o campo magnético próximo a um ferimento, ele dilui o sangue. Sabe aquela propriedade do sangue que cola, parece que tem um grude, uma cola, né? Ele parece ter uma cola, né? Então, se o campo magnético aproximando do ímã, do sangue, ele perde essa habilidade de colar. Então, isso não é muito bom usar o magnetismo com cortes que saia sangue, né? A gente tem que esperar ele fechar o corte para depois usar. Ótimo. E tem o João Vitor, ele que inclusive comprou recentemente um livro da Nova Física, está lá no Pará, conversando com a gente, quer fazer um curso com vocês. Ele perguntou aqui da bomba d'água, se o Cap Motor consegue ionizar a água. E o Plínio está perguntando aqui também agora, por usar ímãs, ioniza o ar também? Olha, O João está perguntando se, na verdade, consegue magnetizar a água. Acabou de responder aqui. sim, na verdade, eu vou contar uma coisa curiosa para vocês. Nós fizemos uma série de protótipos de bombas no laboratório ao longo desses anos. E nós percebemos com o tempo que quando a gente comparava a bomba com o motor Cap Motor, com uma bomba convencional equivalente, com motor equivalente, se a gente deixava as bombas paradas por cerca de 2 semanas, 3 semanas, e voltava a reutilizá-las, o que acontecia? A bomba convencional muitas vezes estava emperrada e totalmente enferrujada. Você tinha que desenferrujar a bomba para reutilizar. E no caso do Cap Motor, nunca isso acontecia. E a gente notava que o cano estava geralmente magnetizado. Era um ímã ali. Então esse magnetismo do Cap Motor, principalmente dinâmico girando, ele parece que evita esse processo de enferrujamento da bomba, tornando ainda a instalação muito mais duradoura do que o motor convencional. Quer dizer, são tantas qualidades e benefícios que a gente tem com o uso do Cap Motor, que nós estamos simplesmente iniciando um estudo, uma nova era de energia para movimentar o mundo, né, com essa energia magnética ressonante, né? Eu acabei de ver aqui no YouTube, o José Ortiz está falando, se o ímã dilui o sangue, então é ótimo para o coronavírus, porque estão usando anticoagulantes para impedir o bloqueio dos pulmões. Eu acho que na próxima semana a doutora vai estar aí com o César, né? Esse é um comentário bacana para vocês falarem, hein? Esse não é a minha área, por outro lado, eu acho que a gente vive para aprender, né? Eu aprendo mais uma com essa. Tem uma pessoa aqui perguntando, Temps, é possível esse ventilador usando essa energia boa traga mais energia positiva no ambiente?
Com certeza. Isso com certeza, sim, sim. É sabido da Tem, magnetoterapia que você usa ímãs para magnetizar a água, então também você magnetiza o ar, né? tem outra pergunta aqui do Leandro. O Cap Motor, por ele ser um motor frio, ele é seguro com fusível e proteção térmica ou um sistema antipicos de energia, tipo os rotores da Britânia? Bom, ele tem os dois, né? Ele tem esses sensores de fusível térmico só em caso de entrar em curto-circuito, porque às vezes uma falha mecânica pode levar a um curto-circuito e você precisa disso aí. Mas só nesse caso, né? Não se ele estiver funcionando normalmente. Isso é mais como um sistema de proteção extra, né? O Silvio está aqui perguntando também no YouTube. Tirei a hélice do meu Cap Motors. Será que pode interferir no magnetismo? Não, não, não vai interferir, não. Absolutamente nada. O que conta no magnetismo do motor é o próprio rotor, que é feito de ímãs permanentes, com o sistema de bobinas, que é um sistema ressonante. Por exemplo, a magnetoterapia, ela tem duas grandes vertentes, né? Uma vertente usa ímãs fixos, que são chamados ímãs parados, estáticos, e você usa também campos magnéticos pulsados, né? E cerca de 80% da magnetoterapia vai para o campo da bobina pulsada, dos campos magnéticos pulsados. E por que isso? Porque no campo magnético pulsado você consegue patente, né? E muita gente quer ganhar dinheiro com isso, né? Não vai usar ímã parado, porque ímã parado não dá patente para ninguém. Só que o Cap Motor, ele tem uma inovação. Ele, além de usar os dois tipos, esse de campo magnético pulsado, ele tem, porque quando o motor entra em ressonância, ele tem um campo magnético pulsado ressonante. E isso é emitido para o ambiente, tá? E você tem também o campo magnético permanente rotativo. Quando ele é rotativo, porque o rotor gira, você tem essa segunda qualidade, você tem uma magnetoterapia dinâmica e não estática. E é isso que massageia os vasos, que ioniza, que energiza o ambiente e tudo mais, energiza a água e tudo mais, né? Você falou das patentes, né? Tem um pessoal perguntando prêmios, onde já recebeu. Acho que a gente falou um pouco, né? Mas onde tem patente, certificados que possui. Patentes a gente tem hoje em 5 países, Estados Unidos, China, Rússia, Hong Kong, no México, e estamos esperando a patente no Brasil ainda. Foi dada a entrada já há mais de 10 anos, isso em 2008. Os Estados Unidos, um ano depois, deu para a gente e a gente está esperando há 11 anos já. E, paciência, as coisas aqui são assim. Por outro lado, a gente sabe que é uma inovação, né? Deu tempo até de entrar com uma segunda patente, que eu não sei se vai demorar mais 11 ou 12 anos, mas paciência, né? Entende? Agora, premiações, nós recebemos inúmeros prêmios, né? Tivemos prêmios internacionais 5 e recebemos um recentemente de uma revista especializada de energia na Inglaterra, né? E recebemos também do Departamento Americano de Energia um prêmio. Ganhamos o prêmio em Hong Kong, né? Como você mencionou na live passada, também 2 prêmios de mais de 3.000 expositores. Era a maior feira de eletrônica do mundo, de Hong Kong, né? Com mais de 3.000 expositores, nós ganhamos os 2 prêmios, né? O prêmio na categoria de eficiência energética, né? Dispositivo em eficiência energética, e ganhamos o prêmio dos prêmios de todas as categorias, que era o prêmio de inovação tecnológica. E o que impressionou os examinadores, que era como uma banca composta de chineses, tanto da área acadêmica como a área industrial, era um misto de empresários industriais e área acadêmica, foi o fato da ampla possibilidade de utilização dessa tecnologia. Você poderia aplicar desde um ventilador a um automóvel, a um avião, bastando desenvolver a tecnologia para isso, né?
E o João está perguntando se quando coloca dois cap motors em paralelo, se o outro gira sem precisar energizar. Isso a gente usa como experimento de laboratório, a gente faz essas experiências, né? Quando o motor é controlado em laboratório, isso acontece. Mas nós não vamos dizer isso para produtos. Por exemplo, você pegar um ventilador, se ligar e outro ventilador ligar sozinho, não, isso não acontece. Tem uma coisa é laboratório, outra coisa é produto, né? Certo. E o José Maria está perguntando aqui no YouTube. Para ganhar espaço e somar potência, é possível acoplar, por exemplo, 3 estatores em paralelo com um só eixo? Sim, é possível, tudo isso já foi feito. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o papel da própria engenharia, né? Quando você pega um barquinho de papel e coloca ele numa banheira e ele flutua, se você imaginar que você vai fazer um transatlântico de papel e ele vai flutuar, você está errado, porque ele vai simplesmente cair, né? Ele não tem estrutura para se manter. Então, para você passar do modelinho pequenininho para o modelo grande, você precisa mexer em todo o material, reestudar a geometria do barquinho para que ele se transforme num transatlântico e continue flutuando na água. Então você vai concluir que para ele continuar flutuando na água, tendo milhares e milhares de toneladas, ele precisa ser de aço. Então a engenharia é isso, é passar de uma escala pequenininha para uma escala enorme, mantendo as propriedades do produto, entende? Então quando você pode fazer um motorzinho pequenininho, que é um motor de ventilador de mesa, de 30 centímetros, ele é pequenininho assim, né? Se você pensar que o motor de um automóvel, se você for manter o mesmo desenho, você vai precisar de um motor enorme, muito maior do que o automóvel para mexer o automóvel. Aí entra o papel da engenharia. Como é que você faz o motor? O de ventilador é assim, né? Como é que eu faço um motor um pouco maior do que isso para mexer um automóvel? Então você tem que estudar a fundo os parâmetros do motor para poder desenvolver esse motor mantendo o princípio de funcionamento. E isso foi maravilhoso ao longo desses anos. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver em laboratório, passando de um motor de 30 watts para um motor de 1 cavalo, que ele é 750 watts. Ó, 30 é assim, 750 é assim. Ele não é, 700, é inúmeras vezes maior, mas a gente conseguiu estudar esses parâmetros e fazer um menor motor de 1 cavalo que tem. Quer dizer, se o motor convencional pesa 14 quilos, o industrial trifásico, o nosso está na faixa de 6 quilos para fazer a mesma coisa. Então, além de tudo, ele é mais leve, né? Agora, imagina isso se você aplica para aviação ou para a área de drones, né? Por exemplo, quando você faz um veículo aéreo, um dos parâmetros mais importantes é o peso, não é verdade? E como é que vai fazer? Então, se você usa motores de 1 cavalo, se você pegar o cap motor, você já diminui o peso por menos da metade, o que significa que a autonomia do seu drone vai ser muito maior. Então, o cap motor seria um aparelho, um motor fantástico para o desenvolvimento de drones, por exemplo, né? Drones para lavoura, até mesmo esses chamados aeromóveis, né, que estão começando a fazer no mundo agora, que são esses drones para transportar pessoas. O cap motor seria excelente para essa finalidade também. Eu tenho esperança, sabe, Paulo, que o pessoal acorde, que a gente comece agora. A gente está com uma fabriquinha pequena lá em Cambuquira, né? Que essa vai crescendo de forma orgânica e a gente, num futuro, não sei quanto na frente, né? Possa desenvolver uma fábrica de aeromóveis totalmente nacional aqui. Esse é um dos meus sonhos, né? Como engenheiro, né? Vai dar certo. E, aliás, é mais que uma fábrica. Eu visitei, acho que um mês atrás, é uma oficina de artesanato, né? Maravilhoso o trabalho que vocês Sim, fazem. O sim. trabalho em laboratório também, fiquei encantado. E eu acabei de olhar o horário, mais uma vez, já está praticamente terminando, faltam 10 minutos. E acho que você tem outra reunião. Certo, Uma como sempre. pergunta que fizeram bastante aqui no YouTube, na questão de valores e aonde comprar. Se você quiser falar um pouco, eu posso falar depois também.
A questão de valores é o seguinte, é sempre aquela questão de escala, né? Quando a gente tiver uma escala de produção grande, nós teremos exatamente o mesmo valor do que um ventilador convencional. Por outro lado, quando a gente compara as diferenças dos produtos, você não pode comparar, por exemplo, uma Ferrari com um Fusquinha, né? Um corre muito mais, o outro tem muito mais vantagens do que o outro, né? E eu acho que o ventilador, a tecnologia Cap Motor, ela traz muito mais vantagens. Agora, o preço vem basicamente dos métodos de produção nossos, ainda que são pequenos, né? Porque à medida que eles aumentarem, com certeza a gente repassa esse benefício para a população. Isso é óbvio, é o nosso foco, né? Agora você perguntou o que mais também? É preço e onde comprar, né? Isso. É isso aí é no nosso site, não é? Entrar no site. Isso aí acho que os dados você que tem melhor, não tem, não? É, tanto no, pelo site, ou aqui, deixa eu colocar aquela mesma foto que eu coloquei no início. Então, Isso aí termina, no Instagram, né? vocês cliquem aqui. Para quem está no YouTube, eu coloquei uma foto aí da conta do Instagram. Você clica ali na bio. Ali E você tem os links dos ventiladores também, de livros. Tem o e-book também. Então tem tudo ali. Ou então pelo site, tem WhatsApp, tem e-mail. é que Eu nós só. fizemos, né, Paulo? A gente fez Oi? uma parceria, nós fizemos uma parceria com o Mercado Livre, não é isso? E Isso. pelo Mercado Livre, não é para todas as cidades, mas para a maioria das cidades, o frete está saindo gratuito. E para cidades que são cobradas por razões deles lá, né? Talvez por dificuldade de entregar, eu não sei, eles cobram entre 25 e 30 reais o frete. Quer dizer, então o custo do produto seria o que está no Mercado Livre mais o frete, sendo que na maioria das cidades o frete é de graça, né? A pessoa pode ir no Mercado Livre e adquirir lá. Como esse vídeo aqui, ele pode ser visto daqui 10 anos ou 50 anos, essa Sim. parceria com o Mercado Livre é momentânea. A gente não sabe até quando que vai ter esse benefício, mas acho que mais de 90% eles estão fazendo o frete grátis. Então, César, obrigado mais uma vez. Eu sei que você tem uma reunião. Sim, Eu tem. vou só avisar o pessoal aqui que eu vou tentar botar esse vídeo aqui agora, que a gente não conseguiu botar na semana passada. E o link eu já expliquei. Eu perguntei o que a gente pode fazer aqui para espalhar essa mensagem, né? E você falou, ó, começa comprando um. Hoje é É, dia dos namorados, né? É um bom as, dia para comprar um também, né? Para quem ama. os Ou ventiladores. divulgue, né? Encaminhe esses vídeos. Agora no Instagram a gente está colocando bastante material lá, encaminha para o pessoal. Então, César, honra total aqui. Muito obrigado aí Eu que pela. agradeço pela oportunidade, tá? Agradeço mesmo e uma boa tarde a todos os espectadores aí. Boa tarde. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês agora. Tá ótimo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu colocar. Olha só, o som tá baixo de novo, né? Eu testei antes. Vocês não estão ouvindo, né? Deixa eu tentar aumentar o volume. Sem som. Ah, vou botar a foto então para vocês. Esse é o vídeo que eu queria colocar, o próprio doutor Norberto Kepp com a doutora Cláudia, mas tem no YouTube ou no mesmo Instagram tem bastante informação, é fácil conseguir esse vídeo. Vamos ver se eu consigo ler. Então, as intenções do motor Kepiano: ajudar o povo a ter uma existência mais amena, evitar a enorme exploração dos poderes, salvar o planeta dessa poluição formidável,
preservar as riquezas do planeta, água, terra e ar. E aqui ele coloca, tornar o ser humano digno da existência. Então eu acho que no YouTube a gente vai conseguir colocar esse vídeo, mas no Instagram também, lá no IGTV, esse vídeo está completo, tanto esse trecho como no IGTV inteiro. Então, ó, vou ter que desligar aqui, o Instagram vai cair, mas os interessados aí pelo e-book, ou pelos cursos, ou pelos ventiladores, link na bio, tá bom? Obrigado a todos. Ó, aqui, quem a gente não conseguiu responder, pode ir mandando mensagem, a gente tenta fazer durante a semana, tá bom? Bom Dia dos Namorados para quem namora e bom fim de semana aí para todo mundo. Um abraço.